Bom, nós estamos aqui com a gerente do Sicoob, Agência Cobilândia, a Simone Bells, que vai nos falar um pouco, né, vamos trocar uma ideia aqui sobre resiliência financeira e, posteriormente, né, esse assunto, uma coisa puxa a outra, e nós vamos acabar entrando em educação financeira. Simone, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Instituto Integração, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, marinheiro, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Simone, há muita dúvida, né, nessa questão, principalmente nas escolas. Eu digo para você que, na minha geração, nós não tivemos oportunidade de termos uma educação que nos levasse a como usar o dinheiro, a como usar a economia, a como comprar uma coisa mais barato, a juntar uma economia para uma necessidade. Nós não tivemos essa formação. A gente aprendeu no laço, no tapa. E hoje não. Hoje a gente vê que as próprias instituições financeiras elas são muito preocupadas com a sociedade civil no trato com o recurso financeiro que o trabalhador tem, que as empresas geram. Então, eu gostaria que você tivesse à vontade para estar nos falando sobre esse assunto e que o público possa interagir também. Ouvindo, né, galera? Quem puder interagir, agora é com vocês, a maior parte da fala vai ser com a Simone. Então, bom dia novamente, pessoal. Eu gostaria de pedir que quem tiver dúvidas, envie suas dúvidas, né? Porque muitas vezes a gente pode estar esclarecendo. No final também eu irei deixar nossos contatos, caso vocês tenham. Se a gente não tem um exemplo em casa com as crianças, como é que eles vão aprender, né? E também as escolas, cada vez mais as escolas vêm implementando esse assunto. Até por determinação do Banco Central, né, por insistência das instituições financeiras como o Sicoob, que vem atuando bastante, de uma forma bem forte, né, nas escolas também. E aí isso leva com que a gente consiga mudar toda uma cultura, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo transformar o mundo, né? E entrando no tema resiliência financeira, eu gostaria de ressaltar que a resiliência financeira ela é uma capacidade que o ser humano tem, né, de saber sair das dificuldades, dos imprevistos financeiros que vêm acontecer com a pessoa ao longo da vida. Muitas vezes elas tem toda uma organização financeira, mas aconteceu um imprevisto, onde que ela precisou gastar todo o dinheiro que ela tinha, ou nem conseguiu guardar um dinheiro. Então, isso é uma resiliência financeira, ela saber se sobressair com aquela situação e voltar a atuar novamente com o que ela já fazia, né? Guardar o dinheiro, vamos dizer assim, ou começar a guardar o dinheiro. E para tudo isso, abaixa um pouco. Com tudo isso, para isso acontecer, a pessoa precisa atuar com mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento ela gera mudanças na nossa vida, né? E para isso é necessário a gente atuar fortemente. E para a gente conseguir atuar de uma forma com a mudança de comportamento, a gente precisa também entender um pouquinho sobre a educação financeira, né? A educação financeira é simplesmente entender um pouco mais sobre como lidar com o dinheiro, né? A educação financeira ela traz conhecimento para a sociedade, para a população, para o ser humano, né? Então, assim, a compreensão de como ela pode atuar com o seu dinheiro, não apenas receber o seu salário no final do mês e sair gastando todo o seu dinheiro, né? Saber que tem que guardar um percentual daquele dinheiro para uma emergência, para um fundo de emergência, ou ter um dinheirinho guardado para uma aposentadoria. Então, assim, são várias formas
formas que a pessoa pode aprimorar o seu conhecimento na área de educação financeira. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que quando a pessoa busca entendimento sobre isso e ela for realmente, de fato, entrar de cabeça querendo mudar, ela consegue grandes ganhos, né, grandes mudanças na sua vida. E o que vai te gerar também grandes transformações, como realização de sonhos e entre outros, né? E para a gente começar falando um pouquinho de educação financeira, né, que na verdade o que liberta o ser humano quando ela consegue atuar de forma coerente dentro do assunto, a gente entra sempre no assunto orçamento. Esse aí é um negocinho meio complicado de fazer, né? Porque muitas vezes você quer, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, mas não faz um planejamento e acaba se endividando. É onde que eu volto a falar do comportamento, né? Nada acontece se não tiver a mudança de comportamento do ser humano. Ela tem que querer mesmo, porque fazer um orçamento, todos nós temos muita vontade. Quem não, né? Nunca saiu, foi para um shopping ou passou em frente a uma loja e viu uma coisa que queria muito e acabou nem fazendo muita conta. Eu vou comprar, parcelo, eu dou um jeito de pagar depois, né? Quem nunca? Mas a mudança de comportamento ela é essencial para que você consiga realmente, de fato, ter uma mudança estruturada na sua vida financeira. Começando com o orçamento, você vai conseguir ter um planejamento mais estruturado, uma organização melhor. Que o orçamento nada mais é do que um planejamento, né? E isso não tem problema de ser de uma forma no papel, num caderninho. Pode ser feito através de aplicativos. Hoje a gente encontra vários aplicativos, né, no Android, no iOS. Temos várias formas de fazer, até planilhas de Excel. Então, depende só de cada um. E é simples. Não é um bicho de 7 cabeças. No Google existem vários aplicativos. O Sicoob pode fornecer também, quem tiver interesse, buscar com a gente. O que acontece? A pessoa simplesmente vai colocar o quanto que ela ganha e descrever o quanto que ela gasta. Só que dentro desse orçamento tem que existir prioridades, alguns tópicos, né? Onde que você tem que definir o que é necessário, o que é supérfluo e o que é desperdício, né? Porque dá para a gente reduzir gastos quando a gente faz essas descrições, né? O necessário é tudo que é importante. São seus gastos fixos, remédio, escola, IPTU, IPVA. Eu sempre digo que as pessoas esquecem que o IPTU e IPVA ele é mensal. A gente só paga ele anual, mas ele tem que entrar no seu orçamento mensal. Porque senão chega lá no início do ano, quando vem a conta, você não tem o dinheiro, vai se apertar. Então, se você todo mês guarda, pega aquele valor de PVA e IPTU que você pagou no ano passado, divide por 12, você começa a guardar aquele percentual todo mês numa poupança. No poupança não, vamos dizer numa aplicação que hoje o rendimento é melhor, né? Ou que seja numa poupança. E aí você tem como quando chegar no ano que vem para pagar, você já tem aquele dinheiro guardado. Você não vai simplesmente pegar esse dinheiro e precisar fazer um empréstimo ou precisar pegar esse dinheiro com um amigo, muitas vezes emprestado, ou com um parente, e se apertar ao longo do ano para pagar. Se você já se antecipa, por que não, em vez de pagar, por exemplo, R$500 de IPTU, R$1.000 de IPTU, e pegar aqueles R$1.000, divide eles R$100 todo mês, se aperta um pouquinho dentro, você deixa de gastar uns R$100 numa saída, numa pizza, alguma coisa assim, para você ficar mais tranquilo no início do ano que vem. Né? Como tem também rematrícula de filhos, escolas particulares e tudo mais. Então, assim, existem várias formas da gente conseguir se organizar financeiramente. A gente só precisa refletir um pouco, ter uma mudança de comportamento, querer realmente, de fato, mudar e colocar no papel. E, como eu já falei, o colocar no papel se tiverem alguma dificuldade, que muitas vezes as pessoas têm alguma certa dificuldade, podem nos procurar, que a gente pode ajudar. Tá? Eu vou só dar uma entradinha aqui, Simone. Houve um problema no som no início, eu peço desculpas aí a quem está ouvindo, mas já foi corrigido, ok, gente? Me dê um retorno aí se vocês estão ouvindo bem. A gente agradece. Obrigado. Continua, Simone, por favor.
voltando aqui no orçamento, o primeiro passo que vocês devem fazer para fazer um orçamento, pega o caderninho, né? Anota todas as suas receitas, que são que é o que você ganha, e também todas as suas despesas diariamente. Gastou com R$ 10 na rua, anota, porque R$ 10 é dinheiro. Gastou R$ 3, é dinheiro. Cafezinho é dinheiro, tem que anotar. Então, ali você vai ter uma noção de quanto que você gasta mais ou menos por dia, né? O segundo passo é fazer o planejamento, né? É estimar as despesas no período mensal. Ali que você vai computar quanto que você ganha dentro do mês e quanto que você gasta. E ali você vai conseguir mais ou menos se organizar em relação a despesas fixas, a despesas supérfluas, a despesas que são desperdício, que a gente pode cortar, né? E aí vem essa questão também que eu comentei antes, do que é necessário, do que é supérfluo, do que é desperdício, que você vai estar separando ali para poder discernir melhor dentro do seu planejamento o que você realmente vai fazer, né? Então, tudo que é necessário, a gente vai tentar sempre otimizar. Né? Se você gasta aquele valor fixo, dá para a gente diminuir em algum lugar, a gente vai tentar otimizar isso aí. O que é supérfluo, a gente reduz. Gente, eu não estou falando para a gente deixar de viver. Viver é importante, a gente precisa ter nosso lazer, a gente não trabalha para isso. O brasileiro, muitas vezes, uma vez eu ouvi falar assim que nós, né, americanos, a gente trabalha para viver. Enquanto que alguns países, exemplo, França, né, eles vivem... Desculpa, a gente vive para trabalhar aqui no Brasil, né, os americanos em geral. E, na França, por exemplo, as pessoas lá trabalham para viver. É muito diferente. Viver para trabalhar e trabalhar para viver. Então, assim, a gente precisa ter o nosso lazer, né? A gente precisa ter o nosso momento em família, realizar sonhos. E para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa, de fato, ter um planejamento financeiro. Senão, a gente nunca vai sair daquela roda, né, que gira, que entra dinheiro, sai dinheiro, falta dinheiro e vira aquela bagunça financeira. Vamos estar sempre no negativo. Então, assim, o planejamento é extremamente importante para tudo na nossa vida, né? Tanto para a área financeira, quanto para a nossa área pessoal, particular, né? Até mesmo para a gente realizar sonhos, o planejamento é essencial. Então, assim, quando você faz o planejamento, você vai conseguir, muitas vezes, otimizando, né, reduzindo e eliminando desperdícios, vai sobrar algum dinheirinho. E se não sobrar, o que a gente faz? Poxa, eu quero guardar um dinheiro, eu quero realizar sonhos. Será que não é o momento da gente, às vezes, buscar uma segunda renda? Né? Às vezes até mesmo realizar um sonho, né? Às vezes a pessoa está agarrada no emprego, não está feliz lá, e o sonho dela é virar empreendedora, é virar palestrante, né? Empreender de alguma forma, onde que ela possa gerar uma segunda renda. Então, assim, se não sobrou, quem sabe não é a forma dela conseguir realizar um sonho, ou é o momento dela buscar uma segunda renda, né? Ou até mesmo fazer algo em casa, né, que faça com que ela possa complementar a renda, bolos ou artesanato, né? Existem várias formas, né? Cabe a cada um se reinventar, né? E de fato se sentir realizado com o que faz. Então, assim, o orçamento ele é uma ferramenta muito valiosa, né, que gerencia de fato sua vida financeira e que vai te ajudar a criar hábitos saudáveis, né? Então, você só tem a ganhar com o orçamento, né? E em alguma dificuldade, né? Quando se tiver alguma dificuldade, como eu disse, procure a gente na agência, que geralmente a gente pode estar te ajudando, tá? Ou, né, existem vários vídeos, várias formas de você buscar essas ferramentas também no YouTube, né, no Google. Aí, assim, voltando de novo lá na questão do orçamento, você fez o orçamento, você consegue
muitas vezes realizar os sonhos que você tanto deseja, em família, fazer uma viagem, né? É como eu disse antes, é se programar. E para você começar a guardar um dinheiro, não precisa ser muito, pode ser R$ 1, gente. R$ 1 é dinheiro, né? Por mais que ele não vai te render muito no início, mas ele é um começo. Então, assim, seja R$ 1, seja R$ 10, 100, quem pode ser 100, entendeu? Mas é um começo. E muitas vezes o sonho, você planejando ele, vamos supor que você pensa em fazer uma viagem para algum lugar, independente do lugar, um sonho, e o custo dessa viagem seja, com a família toda, seja R$ 5.000. Quantos meses você precisa guardar uns R$ 100 por mês? Então, assim, é possível. Se você tem o planejamento estruturado, se você tem tudo muito detalhado, né, e fofocado, como volto a falar de novo da mudança de comportamento, você consegue. Com certeza, você só tem a ganhar com isso. Simone, agora vamos falar um pouquinho da juventude. Eu sei que o Cicobi tem, né, um projeto, não sei se é anual, onde ele vai nas escolas, né, para falar sobre educação financeira. Qual a avaliação que você faz em relação ao fruto desse trabalho? Isso tem rendido? Você tem observado que isso tem tido um resultado nessas crianças através da conscientização? Como você, que é gerente de uma agência, tem visto esse projeto? Marinheiro, sem dúvida, qualquer projeto que a gente faz, a gente geralmente abrange um público, uma turma maior, né? Eu falo sempre assim, quando eu saio de alguma palestra ou de algum momento desse, eu falo assim, se eu tocar um coração dentro desse tanto de crianças que tem ali, eu já estou ganhando. E a gente sempre toca alguém, né? Às vezes é um, às vezes podem ser todos, às vezes todos é quase que impossível. Muitas vezes um escuta, outro e não absorve, mas se for 10%, qualquer pessoa que seja, a gente já vai estar fazendo mudança na vida dessa pessoa. E ela vai disseminar isso para alguém, e outro alguém, e assim vai. Então, assim, eu tenho certeza que a gente ganha muito com isso, né? E é uma forma, como eu falei, para a gente fazer alguma mudança, alguém tem que fazer, alguém tem que começar. E o nosso papel é realmente de fazer a mudança na comunidade, na estruturar melhor a comunidade, levando informação, levando conhecimento. A gente sempre está de portas abertas lá na agência para receber a comunidade, para que eles precisarem, né, nesses âmbitos também, além da gente prestar consultoria financeira, estar lá para poder atender todo mundo, né, de portas abertas. Mas e fica até o convite aqui, quem ainda não conhece nossa agência, quem não sabia dessas informações, que a gente está lá realmente de fato para atender vocês e está dando repassando todas as informações sobre educação financeira, clínicas financeiras, onde que a gente tem voluntários transformadores dentro da nossa instituição, que são os próprios funcionários, que oferecem consultorias financeiras para a pessoa se organizar. A clínica financeira nada mais é do que a pessoa se organizar dentro de um orçamento. Então, a pessoa quiser realmente, de fato, fazer uma clínica financeira, é só nos procurar na agência que a gente organiza um horário para a gente poder dar toda a estrutura que ela precisa, toda a atenção que ela precisa para poder se organizar, né? Isso é muito importante. Eu falo isso para você porque recente nós tivemos um trabalho com jovens e quando nós tocamos nessa parte, o que eles fazem com a mesada deles. Então, teve um garotinho de Terra Vermelha que ele disse que ele coloca no cofrinho. E todo mundo riu dele. Mas aí, o que ele disse? Ele disse que no final do ano, quando ele abre o cofrinho dele, ele consegue comprar o presente que o pai e a mãe dele não poderiam dar para ele. E aí isso aí despertou na gente assim, uma certa curiosidade de perguntar para ele onde é que ele tinha aprendido aquilo. E ele disse que tinha participado na escola que ele estuda, no
Paulo César Vinhas, que ele tinha participado de uma palestra onde a pessoa que foi lá falar explicou, deu o exemplo do cofrinho. E ele sabe que é errado, assim, na forma dele, na visão dele, de guardar dinheiro dentro de cofrinho, porque o dinheiro para o país, o dinheiro não gira, mas o dinheiro é dele. Ele queria, sim, na hora certa, fazer girar. Então, esse menino, ele tem 12 anos, e eu fiquei admirado com essa visão que ele teve. Mas, por outro lado, por que eu te fiz a pergunta se tem resultado? Porque ele ouviu essa palestra há 2 anos atrás. E eu lembrei que, eu acho que o Cicobi de Terra Vermelha, ele está nessa fase. Eu não sei se tem 2 ou 3 anos ou mais que tem o Cicobi lá em Terra Vermelha. Não, já tem mais de 10. Pois é, se tem mais de 10 anos, eu acredito que alguém, né, já tenha feito esse trabalho. E a gente fica muito feliz quando ouve uma criança falar isso. Porque de 10 crianças, uma tem esse raciocínio. As crianças hoje são muito dependentes dos pais. Aliás, os pais as tornam muito dependentes naquela história de dar tudo que o filho precisa. O filho quer isso, o pai não tem condições, vai lá e compra. Enquanto que se ele ensinar a criança que se ela juntar o dinheiro com 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses ou até 1 ano, ela vai conseguir comprar com o dinheiro dela e ela vai ficar muito mais feliz. Então, por isso eu fiz a pergunta a você, que a gente pode notar nas andanças que a gente sai por aí afora e os contatos que a gente tem com diversos segmentos da sociedade, a gente acaba ouvindo crianças que hoje já têm essa mentalidade. É igual a questão da informática, para você ver uma criancinha de 4, 5 anos manipular um celular. E eu acredito que a educação financeira é a mesma coisa. Se ela já vinha agregada com esse desenvolvimento tecnológico, devido aos programas que tem, eu acredito muito que nós teremos uma geração futura mais bem sucedida financeiramente do que a nossa geração, não vou dizer a atual, mas a geração aí da década de 70, 80, 90, essa geração de 2000, ela tem tudo, né, para deslanchar, tanto que hoje a gente vê que no Brasil as grandes empresas, os CEO, né, das grandes empresas já são jovens abaixo dos 40 anos. E o que antigamente era acima de 65. Né? A pessoa, o gerente de um banco, por exemplo, era um senhor de idade. Hoje você vê jovens como você, né, com uma responsabilidade grande, atuando. Isso significa que você participou de um processo quando nova e que foi desenvolvendo isso. E essa geração de hoje está aprendendo. Então eu queria falar sobre isso exatamente porque eu fico muito feliz quando vejo jovens ocupando cargos que antigamente era impossível de ocupar. Mas tudo passa pela finança. Tudo passa pela gestão financeira. E esse é um dos motivos para trazer você aqui nesse programa, para que você falasse o que você falou aí, para despertar nas pessoas, despertar nos pais, nas mães, que ela é responsável também por essa parte das crianças, por ajudar seus filhos a construir o futuro deles também, não só pai e mãe. Não é isso? Eu ia entrar nesse assunto. Voltando aqui um pouquinho, existe coisa mais gratificante do que ver essa história que você acabou de contar de um menino que você viu a história dele, que ele aprendeu isso em uma palestra. Como eu disse, se a gente toca um ser, já é alguém, já é muito. E ele aprendeu de fato alguma coisa. E não está errado ele aplicar o dinheiro num cofrinho. É a forma com que ele conseguiu se policiar, conseguiu achar uma forma fácil de guardar um dinheiro. E essa forma, quando ele for crescendo, com certeza ele vai buscar outros meios de guardar um dinheiro no banco, onde que ele vai aprender mais, vai querer buscar mais conhecimento, tentar render. Porque o dinheiro ele tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para ele. Né? O Com certo certeza. é isso.
E aí entro no quesito pais. Nós, pais, podemos ter a idade que tivermos, né? Sou mãe também, né? Então, independente da idade que temos, nós somos exemplo para os nossos filhos o tempo inteiro. Não adianta a gente chegar assim e falar, filho, você tem que parar de gastar, se a gente não dá o exemplo. Só falar não, por si só não vai resolver. O filho, ele é totalmente movido a exemplos. E o que a gente fala é complemento, né? Mas se a gente, a partir de hoje, por mais que a gente nunca tenha tido esse hábito, fizer uma mudança de hábitos dentro de casa, o filho ele vai entender que vai ter alguma mudança porque a gente vai passar isso para o nosso filho. E aí, com isso, ele vai aprendendo, ele vai buscando também entender o porquê dessa mudança de hábitos, por que tivemos que cortar alguma coisa que antes eu fazia mais, uma internet que antes era maior, agora é menor, uma linha de telefone, uma TV a cabo, né? São várias situações. Ou todo dia vai lá, compra um supérfluo no mercado, que não tem necessidade de ser todo dia, enfim, ou saídas, né, em família. Então, a mudança de hábito ela tem que partir de dentro de casa, a partir dos pais que vão repassar isso para os filhos, né? E, com tudo isso, acho que todo mundo só tem a ganhar, começando pelos pais e principalmente trazendo isso para as novas gerações. Com certeza. E as novas gerações estão vindo com tudo mesmo. Às vezes é até de dar um pouco de medo, porque é muita informação jogada no mundo, né? Há pouco tempo atrás, eu participei de uma formação e a pessoa que nos dava dava aula para a gente nos informou que isso já tem uns 2 anos, né? Que uma informação tem validade de no máximo 12 horas. Essa informação já é velha para depois de 12 horas. Aonde que isso vai parar? É muito rápido. É tudo muito rápido. Então, assim, a essência tem que partir de casa, né? A essência da educação financeira, lógico que tudo que a gente vai aprimorando, conhecimento, mas a essência vem de casa. E o resto a gente vai aprimorando ao longo dos anos aí, trabalhando no mercado, com amigos, a gente vai buscando conhecimento, estudando, mas quando você tem a essência de casa, as coisas fluem muito melhor, com certeza. É isso aí. Eu espero que você que está nos ouvindo esteja gostando. Eu peço desculpas mais uma vez, né, pelo início da entrevista, o som estava um pouco ruim, mas nós já melhoramos e já temos retorno aqui de algumas pessoas que disseram que melhorou o som. Obrigado aí a você e nós vamos encerrar essa entrevista deixando a Simone à vontade para que ela fale um pouco, né, mais focado nessa juventude, no que os pais, o que pode os pais ajudarem a esses jovens que não dependam só da escola, que também o pai ou a mãe possa ajudar essas crianças a terem uma mentalidade focada, né, na questão econômica. Como eu falei antes, os pais são exemplos, né? Então, assim, não é difícil, mas não é. Quando você, como eu já falei, né, acho que já vou ficar até repetitiva aqui, são mudanças de hábitos, mudanças de comportamento que vão gerar mudanças, transformações na vida de vocês, né? Eu acho que no final, em cima de tudo que eu já falei, né, a educação financeira, ela não é sobre levar uma vida gastando ou poupando excessivamente, porque tem que existir um equilíbrio ali, né? Mas sim é sobre como você leva a vida consciente das suas decisões e das consequências que você vai ter no futuro. Então, tudo que você fizer hoje vai ter uma consequência, né? Tudo que você economizar hoje, você vai ter lá na frente como retribuição para poder gastar, para poder ter uma aposentadoria mais leve, vamos dizer assim, né, sem se preocupar tanto com o lado financeiro, porque hoje a Previdência já não é mais uma Previdência garantida, né? Então, temos várias situações para que no futuro a gente não precise depender dos filhos, de terceiros,
porque se a gente analisar como que está o mercado hoje, muitas pessoas hoje idosas dependem muitas vezes dos filhos ou de algum parente para poder pagar suas contas, porque a própria previdência em si, quando é aposentado, não dá conta de pagar os gastos que o idoso tem. Então, assim, vamos começar hoje. Independente da idade que tiver, tudo que você fizer vai sempre ser um plus lá na frente, com certeza. Abrir mão de algumas coisas hoje para poder colher lá na frente. Não deixando de viver a vida, né, sabendo se planejar, porque a vida passa e a gente precisa também viver ela de uma forma que você gere momentos, principalmente em família, né, com os amigos, é muito importante. Obrigado, Simone, por ter aceito o convite, e tenho certeza que essa fala foi muito boa, foi bastante explicativa e bastante instrutiva também. Quero deixar à disposição, sempre que quiser dar uma fala aqui para nós, a rádio está à disposição, e gostaria de desejar sucesso para você, lá no seu trabalho, lá no banco, na cooperativa, aliás, que você continue sendo essa pessoa cativante e com esse conhecimento que não é qualquer um que tem. Suas despedidas, suas palavras finais para o público que está nos ouvindo e também para toda a rádio. Eu queria novamente agradecer a Rádio Integração, que sempre é nossa parceira aí, né? E também deixar o convite para toda a comunidade, todos, gente. Quem não está nos ouvindo, quem estiver nos ouvindo, repasse essa informação para quem não está nos ouvindo, que nós estamos aqui na comunidade de Portas Abertas para poder trazer realmente mudança na comunidade, trazer educação financeira para a comunidade, para atender vocês da melhor forma possível aqui, porque nós viemos justamente para atender toda a comunidade, nós não viemos para atender grandes centros, por isso que o Sicoob está em todos os lugares que os outros bancos não estão. Então, gente, procure a gente lá na agência, a gente está lá realmente de portas abertas para atender vocês, não tenham vergonha de ir lá, né? A gente quer dar o melhor para vocês, temos uma casa linda aqui em Cobilândia para poder recebê-los, sintam-se em casa, vão lá tomar um cafezinho com a gente, né? Marinheiro sempre está lá com a gente também, qualquer coisa chama Marinheiro, se vocês estiverem acanhados, chama Marinheiro que ele leva vocês, eventualmente ele faz isso. É isso aí. E estamos de coração aberto para receber todos vocês, sim, com certeza, e agradecer realmente, de fato, novamente, esse momento, essa oportunidade, e realmente, né, pedir também que vocês nos procurem. E também mandem perguntas, caso eu não venha responder eles agora, o Marinheiro pode depois me mandar, que a gente responde para vocês depois, ok? Ok, obrigado, Simone, pela entrevista. Entrevista não, né? Que foi mais um bate-papo, foi mais orientação, e a gente fica muito feliz quando pode estar trabalhando para a comunidade, trazendo esse tipo de informação, esse tipo de bate-papo, e a todos vocês do Rio Marinho, da Grande Cobilândia, fica aí o convite que a Simone fez. Querendo conhecer a agência, me procure, ou vá direto lá na agência, que fica ali na rodovia Carlos Lindenberg, perto da estância de pneus, não tem erro. E tem estacionamento, tem tudo direitinho, e o atendimento lá é nota 1000. Um abraço para vocês, que Deus nos abençoe sempre.